Gravou. Opa, boa noite, gente. Vocês perderam um pouquinho da aula, eu já comentei algumas coisas sobre treinamento e desenvolvimento, mas a gente conseguiu gravar e o Calil falou que está bloqueado áudio e vídeo. Poxa vida. Tentem sair e voltar, gente, quem tiver travado, tá? Eu acho que deu alguma instabilidade, pelo jeito foi a nível Brasil, não foi ou mundial, tá? Porque eu tô vendo os comentários aqui nos meus outros grupos de professores, eles estão falando que estão com o mesmo problema. Então, acredito eu que não tenha sido um problema nosso só pontual. Que bom que a gente conseguiu começar a gravar. Eu estava falando um pouquinho sobre treinamento e desenvolvimento e a importância disso, e a gente estava analisando esses quadrinhos aqui que estão aqui na tela inicial. É, O Calil disse que tem um pessoal preso no chat da aula inaugural. Eu não estou conseguindo visualizar isso, Calil. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link da nossa aula lá. Deixa eu fazer isso rapidinho, gente. Peço licença para vocês, tentar ajudar o pessoal que está enroscado aí. Vou copiar o link do nosso grupo e vou jogar no chat lá do outro, tá? Ah, vamos ver se isso vai funcionar, né? Espero que sim. Teams aqui em outra tela. É, gente, parece que tudo é perfeito, né? Não é não. Vamos lá, chat, agenda 2. O pessoal tá aqui, preso aqui, então. Vamos lá. 3. Feito. Deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu possa mandar também. Bom, acho que é isso, gente. Espero que o pessoal me encontre aí. Feito. Bom, vamos lá. Estamos em 17 pessoas e vamos dar seguimento, então. E graças a Deus a gente começou a gravar e funcionou agora. Bom, o que que a gente precisa entender mais nessa área de gestão de pessoas com relação a, a essa parte de desenvolver colaborador? Hoje em dia, gente, as tecnologias educacionais, elas vão estar à frente de tudo isso e nós vamos ter certeza de que elas vão fazer um papel fundamental nesse treinamento e nesse desenvolvimento de colaboradores. Então, ela facilita o acesso ao treinamento. Vou dar um exemplo. Eu consigo estudar em horários alternativos. Então, se a empresa disponibilizar uma ferramenta de estudo, onde cada colaborador vai fazer o acesso no horário que ele melhor conseguir, eu vou disponibilizar uma ferramenta acessível a todos. Então, imagine que eu trabalho em turnos e eu tivesse uma dificuldade gigantesca de reunir todas as pessoas que trabalham na minha empresa para fazer esse treinamento. Eu fazendo online, eu vou permitir que essas pessoas consigam fazer ter acesso a esse conteúdo de uma forma muito mais simples e no horário que for melhor para ela. Então, é realmente uma revolução que a gente está vivendo hoje dessas tecnologias educacionais. Prova disso que a gente está aqui online, né? E vocês estão conseguindo estudar sem ter contato físico com uma escola, um professor. É, Vocês estão distribuídos aí no estado inteiro e a gente está conversando e está conseguindo desenvolver esses estudos ao longo de um semestre, 2 semestres, 3 semestres, para vocês se formarem técnicos de administração. Então percebam que o acesso ao conteúdo hoje é muito mais democrático. A gente chega a lugares que dificilmente ele chegaria antigamente, certo? O Calil falou que são alunos do César que estão perdidos. O César não é, é, o professor que eu estou cobrindo, tá, gente? O professor Max que eu estou cobrindo. Então, se tem alunos do César, sejam bem-vindos, mas vocês estão na live errada. Então, os alunos do professor Max e do professor Rodrigo sou eu.
estão no lugar certo. Bom, é, isso tudo, gente, acontecendo, esse investimento, vai trazer resultado. Isso é fato. Então, o treinamento e desenvolvimento, ele foi apelidado de TI&D dentro das empresas. Então, existem departamentos de TI&D hoje em dia dentro da área de recursos humanos. E esse TI&D, olha o que eles estão falando aqui, foi um investimento estratégico que realmente fez a diferença. Então, em vez de gasto, conforme eu tinha falado anteriormente, treinar e desenvolver passa a ser investimento. Isso retorna para a empresa. E isso faz com que a empresa tenha uma lucratividade maior, menores perdas, menores prejuízos, menores custos, porque o tempo do colaborador vai ser otimizado e isso vai reverter em benefício para a empresa. Perfeito? Bom, é, então esse cenário de treinamento e desenvolvimento é o tema da nossa aula. Ele vai assumir esse papel estratégico dentro das organizações. O que é estratégico? É o que traz resultado a longo prazo, tá, gente? É o que vai trazer resultados sólidos e longevos. Então, ele vai contribuir para esse crescimento profissional dos colaboradores, para a inovação, para a melhoria dos resultados e para fortalecimento da própria organização. Por quê? Quando eu invisto no colaborador, automaticamente eu estou investindo no fortalecimento da minha empresa, da minha organização. Quando eu falo da minha, gente, não é que eu sou dono, tá? É, eu visto, vamos dizer assim, que eu estou vestindo a camisa e falando como se eu fosse um CEO, um diretor ou algo do tipo, que sabe que isso dá retorno e que vale a pena. É, essa aula foi inteira redesenhada, semestre passado não era esse conteúdo, então eles se refizeram. Por quê? Porque as mudanças que aconteceram na área de treinamento e desenvolvimento fizeram com que nós tivéssemos novas abordagens e o conteúdo estava desatualizado, vamos dizer assim. Agora ele tem uma pegada moderna, mais contemporânea, e a gente vai conseguir entender melhor como isso impacta no resultado das empresas, certo? Bom, então, T&D nasceu da necessidade das empresas prepararem as pessoas, e essa preparação, gente, é tanto para tarefas do dia a dia, da rotina, como também para atividades mais complexas. Então, existem formas distintas de preparar essas pessoas, né? Essa vertente de treinamento e desenvolvimento inserida no ambiente empresarial fez com que as organizações começassem a enxergar seus colaboradores de forma diferente. Então, meus colaboradores são o meu diferencial e eu preciso que esse diferencial esteja cada vez mais capacitado e apresente cada vez mais resultado. E isso, então, muda totalmente a forma de se enxergar, investir em treinamento, certo? Bom, na era da Revolução Industrial, o treinamento que acontecia, gente, era focado em tarefas repetitivas. Então a ideia era, pela repetição, torná-lo cada vez mais rápido. É como se fosse o corredor dos 100 metros livres, né? É, eu vou tentar melhorar o tempo dele com treinamento. Então ele vai treinar exaustivamente até que ele consiga melhores índices. E na época da Revolução Industrial era isso que era o foco. Então, a ideia era fazer com que as pessoas se tornassem mais rápidas, mais ágeis, sem pensar na qualidade, pensar realmente na quantidade executada. E a ideia era observar os mais experientes, né? Receber instruções básicas dos supervisores e motivação não era a preocupação. Então, foi isso que mais mudou no treinamento e desenvolvimento. Hoje em dia, o foco é na motivação. E aí essa motivação vem acompanhada de bem-estar e também desenvolvimento pessoal. Pergunto para vocês, se vocês se sentirem valorizados pela empresa e cada vez mais receberem cargas de treinamento e desenvolvimento e se sentirem cada vez mais capacitados, isso vai motivá-los ou vai desmotivá-los? Eu vou responder que Vai eu me motivar, com motivaria. certeza. Vai motivar, né, Amanda? Fábio, diga, Fábio. É, eu venho de várias, venho de uma cultura diferente, pastor, desculpa, professor.
Imagina. Eu, eu com 20 anos, até mais ou menos uns 35, eu trabalhei numa multinacional e tinha muito curso. E depois fui mudando de empresa, de trabalho, de setor, tudo, e sinto falta disso. As empresas que eu tenho trabalhado não tem curso nenhum. Imagino, E Fábio, você estava inserido nesse ambiente que é o melhor para se trabalhar e de repente você perdeu tudo isso. perdi, eu sinto falta desse chão, viu, professor? Eu E essa, imagino. e essa multinacional era muito bacana. Era assim, comentar alguma coisa, era uma montadora e eu entrei no auge nessa empresa. A empresa Poxa, chegou, a empresa chegou a ter 12 mil funcionários e nossa, Fábio. era muito treinamento, professor. E até assim, a gente acabava levando para o lado pessoal, não só profissional, mas até para o lado pessoal. Eles Você- levavam, teve época, que levava a gente no clube da empresa, fazia uns treinamentos muito legal mesmo, muito bacana ó, mesmo. Só quem- vou citar um só, Fica à que a gente vontade. chama, que a gente, dois, eu vou citar dois. Posso citar? Não vai atrapalhar? Pode, opa, faz parte da aula. Um chamava de pizza. Você subia num tronco da árvore, lógico, com cinto de segurança, talabarte e tudo mais. Acho que tinha mais ou menos uns 6, 7 metros para cima. Você subia, e quando você colocava a mão em cima, era tipo um disco, só que ele rodava. E você tinha que ficar de pé lá e depois dar um pulo, só que tudo amarrado, com segurança. Puxa vida, viu? E o outro, Haja coragem, hein? e o outro você subia, acho que mais ou menos uns 8 degraus de escada, depois você se soltava para trás e os colegas de trabalho tinham que te segurar. Olha só. Né? Então, Adquirir confiança na equipe. isso foi muito bacana. Hoje, nas empresas que eu trabalhei, sinto muita falta, mas as experiências da vida. Obrigado pela oportunidade, professor. Ô, Fábio, de que região que você é? De cidade? Sou de Jacareí, Vale do Paraíba. Jacareí. É Chevrolet? General Sim, Motors? general. Ok, legal. Eu perguntei a cidade e falei, eu vou matar qual é a montadora. Uhum. Legal. Você trabalhou numa gigante, numa empresa fantástica, que você deve ter pego a melhor época dela, como você falou, é uma época de expansão. E é uma empresa que até hoje tem essa cultura de investir no colaborador. Então, o Fábio veio, ele, vamos dizer, iniciou a trajetória profissional dele nos melhores ambientes para se promover profissionalmente. E depois que você sai e entra em outras empresas que não têm essa cultura, realmente o choque é grande. Você vai sentir é, que não há a tal da motivação da forma como outrora aconteceu. Então, realmente eu entendo essa quebra de paradigma para você e deve ser muito estranho. É mais fácil o contrário, você não estar inserido, viver em empresas menores e de repente entrar numa empresa desse porte e sentir o peso disso na tua carreira, como isso te faz evoluir. Eu digo a vocês que até a forma de falar muda. Eu vi colegas já de profissão que falavam com dificuldade, falavam errado e tinham até um pouco de dificuldade de se expressar. E aí, com treinamento e desenvolvimento, você vai percebendo que as pessoas vão mudando a forma de atuar. E isso faz com que elas se sintam mais corajosas, tenham maior convicção do que estão falando, e com o tempo isso foi fazendo com que a oratória deles melhorasse muito. Tem curso de oratória. Para um professor, isso é fundamental. E aí eu acompanhei essa mudança acontecendo com alguns dos professores que começaram lá atrás comigo, né? Eu era coordenador de uma extensão na ETEC, e aí essas pessoas foram realmente desabrochando. Você percebia que aquilo estava acontecendo ali, e foi com treinamento, desenvolvimento, eles investindo na própria carreira também, fazendo cursos particulares e tal, mas o próprio Centro Paula Souza promove isso também para os professores. É até uma exigência, tá, gente? Nós temos que treinar. E como que isso acontece? A gente tem uma pontuação, e essa pontuação nos permite pegar aulas. Quanto maior a pontuação, mais aulas. Quanto menor a pontuação, mais difícil se torna pegar aulas. Então, quanto mais você se capacitar, mais pontuação você tem. Então, é um estímulo para que os professores estejam sempre se capacitando. O que que isso reflete? Na qualidade das aulas. Então,
é uma instituição que promove essa cultura do treinamento contínuo e melhoria contínua na capacidade dos profissionais que nela atuam. Isso faz com que seja refletido na qualidade que chega até vocês. Então, claro, tem falhas no processo? Obviamente que sim, mas a ideia é que isso esteja cada vez mais enraizado e que traga benefícios para todos, certo? Bom, então, esses exemplos que o Fábio deu de dois treinamentos, para desenvolver coragem, para desenvolver confiança na equipe, são coisas que ajudam demais, principalmente quando a gente implanta esse conceito, essa cultura organizacional de time, né? A gente está ganhando junto, a gente vai crescer junto, fazer o pessoal se integrar e não querer competir entre si, e isso faz realmente total diferença em qualquer empresa, tá? Bom, aí depois vem um período, gente, de pós-guerra e valorização do trabalhador. Então, aí o tempo foi passando, depois da Revolução Industrial, e aí ficou claro que ensinar apenas a parte técnica não bastava. Então, olha lá, ligaram um alerta e falaram: opa, a gente vai precisar ensinar outras coisas. Então, o avanço tecnológico e o crescimento das empresas fez com que eles começassem a se preparar para fazer capacitações e não mais treinamento somente, né? Então, o treinador deixou de ser visto como mão de obra e operacional, que era só martelar e apertar aquele botão e coisas que muitas vezes eles nem sabiam para que servia. Foi falado isso na primeira aula nossa, né? E ele passa a ser reconhecido como uma peça-chave do sucesso da empresa, certo? E aí começam programas formais de capacitação, cursos internos, treinamentos voltados para o comportamento, e também para liderança, desenvolver liderança e o incentivo à aprendizagem contínua, que eu acabei de falar sobre isso. E por último, vem o que a gente tem hoje em dia, a realidade de hoje, que é o T&D estratégico, treinar e desenvolver para a empresa crescer junto com o colaborador. Então, se eu tenho uma empresa que trabalha com tecidos, por exemplo, e eu não atuo no mercado internacional, não faço exportação, mas eu queira desenvolver essa atividade, por que não capacitar um dos colaboradores que já estão comigo? Já estão comigo, já estão comigo, já estão comigo. Tem um rebote aí, gente. Voltou. É, por que não fazer com que alguém da minha equipe se torne capaz de desenvolver essa atividade? Então, eu vou definir quem é estrategicamente, óbvio que eu não posso pegar qualquer pessoa, eu tenho que pegar alguém que eu sinto que tem preparo para isso e vou fazer esse investimento para que eu consiga desenvolver uma atividade de exportação. Olha só, é, essa pessoa vai me permitir aumentar exponencialmente meus lucros. Poxa, quer coisa melhor do que isso? Então, é realmente fazer com que a pessoa é, receba também os frutos desse crescimento, certo? Então, como que isso vai acontecer? Eu capacitando essa pessoa para essa atividade, eu posso combinar uma comissão, por exemplo, sobre as atividades de exportação que a empresa passar a desenvolver. Isso vai me trazer benefícios, com certeza. Ok? Bom, então o treinamento e o desenvolvimento hoje nas empresas contemporâneas, que são aquelas que têm a mentalidade da modernidade, elas vão se tornar essa ferramenta estratégica e essa gestão vai entender que essas pessoas vão gerar inovação, melhora do clima de trabalho e vão trazer resultados financeiros superiores. É literalmente entender que isso é benéfico, ok? Bom, aí vem aqui falando do papel estratégico do treinamento e desenvolvimento. Eu vou fazer só uma pausa para falar sobre isso aqui, gente. Vocês conhecem o McDonald's? Está sempre entre uma das melhores empresas para se trabalhar, principalmente porque quem vota é o pessoal jovem, né? Ela dá muita oportunidade para quem está começando no mercado de trabalho, ok? E eles têm uma universidade do hambúrguer. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a razão social do McDonald's é Arcos Dourados, né? O
que eles promovem nessa Universidade do Hamburgo? Eles vão fazer o treinamento e desenvolvimento dos colaboradores que vão atuar nos restaurantes, certo? Eu vou coloquei aqui no Google só para a gente ter uma noção do que é a Universidade do Hambúrguer, né? A universidade corporativa, uma universidade deles. Eu de fora não consigo acessar os conteúdos, ter treinamentos, porque eu não faço parte do time. Então é só para quem está no time. E aí ela é utilizada para treinar e desenvolver seus funcionários, gerentes e franqueados. Então, não sei se vocês já perceberam, mas a carreira no McDonald's, para você chegar a gerente é rápido, né? Se você se destacar. E eles investem nisso mesmo. Então, tem gerentes jovens atuando nessa frente. E a ideia é justamente gerar essa escola de excelência operacional que eles falam aqui, ó, focadas em processos, na utilização dos equipamentos, na qualidade dos produtos e serviço ao cliente. Qual que é a ideia, gente? É você ter uma padronização. Por quê? O McDonald's é uma rede de franquias também. Tem lojas próprias, mas tem rede de franquia. Se eu não tiver uma qualidade muito equiparada entre um restaurante e outro, eu vou perder meus clientes. Eles vão, essa queda de qualidade vai fazer com que eu perca clientes e hoje em dia, com a internet, é muito fácil você ser desabonado nas redes sociais, vamos dizer assim, né? Qualquer problema que acontecer é amplamente filmado e divulgado nas redes sociais, e aí você passa a ter um ponto fraco ali, que não é o que o McDonald's quer. Então a ideia é realmente desenvolver para que você não tenha problemas lá na frente. Vão acontecer pontuais, lógico, mas a ideia é evitar o máximo possível. E aí, para isso também, essa Universidade do Hambúrguer tem o foco de escola de liderança, ensinar gestão de pessoas, inteligência emocional, cultura corporativa e cidadania para os colaboradores. Então, é uma coisa realmente que vai fazer mudar a forma como aquela pessoa enxerga o trabalho, né? E aí tem também a escola de negócios, que tem gestão estratégica, finanças, tecnologia e inovação, isso mais para os franqueados, que são as pessoas que vão adquirir uma franquia do Mac e vão precisar desenvolver isso na gestão daquele negócio, certo? Então, esse campus é em Alphaville e tem cursos digitais hoje em dia também. O McDonald's, lógico que não ia ficar fora disso. Então, eles não têm como ficar deslocando todo mundo para Alphaville, obviamente. Então, eles desenvolvem esses cursos digitais gratuitos e tem alguns cursos que são para o público geral, gente. Dá para a gente fazer, né? Então, se a gente entrar aqui, a gente vai acabar encontrando conteúdos do qual a gente consegue ter acesso, certo? Bom, vamos lá. Então, treinamento e desenvolvimento, se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, gente? Treinamento e desenvolvimento, então, vão ser coisas distintas. Quando a gente fala do TID, é o T, o E comercial e o D, TID, a gente fala de duas coisas diferentes: treinar e desenvolver. O treinamento, pessoal, isso vai cair na prova com certeza, ele vai ser foco no curto prazo, ou seja, soluções rápidas, para buscar melhorar o desempenho nas atividades atuais do colaborador. Então, se eu sou caixa de supermercado e eu acabei de entrar, melhor coisa para eu aprender rápido é treinar, certo? E esse treinamento vai ser com base nas atividades que eu vou executar no dia a dia. Então, por exemplo, peguei um produto que não tem código de barra. O que que eu faço? Para onde eu corro? O código de barra está danificado na embalagem. Qual é a minha decisão ali na hora? Paro tudo e deixo a fila aumentar? Ou eu tenho que ter uma sacada rápida para conseguir resolver aquilo, né? Então, vamos supor que existisse uma outra tela onde eu consigo digitar o nome do produto e ele me dá o código de barra daquele produto, uma tela de pesquisa. De que forma eu iria conhecer isso iniciando o trabalho? Só se alguém me apresentasse. Então, essas
esses pormenores do dia a dia, eles podem ser treinados e vão fazer com que eu desenvolva melhor minha atividade. A ideia é essa. Então, o treinamento é para você conseguir executar a atividade do dia a dia da melhor forma. Outro exemplo drástico, telemarketing. Pessoa se cair de paraquedas no telemarketing, gente, ela não consegue atender da forma como a empresa quer de forma alguma, tá? Por quê? Porque existem padrões de atendimento, não é simplesmente cair a ligação e depois descubro o que eu vou fazer. Tem uma forma de se atender. E quanto melhor preparado esse telemarketing melhor qualidade vai ser percebida no atendimento. Se você ligar, por exemplo, num saque de uma Nestlé, você vai perceber a diferença da qualidade de atendimento se você ligar numa empresa pequena, onde a pessoa não recebeu treinamento algum, tá? Pode ser que na empresa pequena você seja bem tratado? Obviamente que sim, mas a possibilidade disso não ser adequado é muito grande. Tem uma empresa que eu trabalho, que é eu sou gerente de uma empresa, tá, gente? Eu sou gerente administrativo de uma empresa no ramo de bombas hidráulicas em Campinas. É, essa, essa área, eu trabalho com muitas empresas, e tem um fornecedor nosso chamado SPV Bombas Hidráulicas, e ela tem um atendimento fantástico. Então, a pessoa que atende o telefone é a mesma há anos, de uma educação ímpar, e ela sabe realmente como abordar um cliente. Então, é uma empresa que não é de grande porte, mas que oferece uma grande qualidade de atendimento. Como isso aconteceu? Houve investimento em determinada época para que essa pessoa se tornasse fundamental para o atendimento. Só que, na ausência dela, se alguém ligar, vai ser atendido por qualquer outra pessoa de outra área, e aí você vai sentir a diferença, certo? Então, por que que eu tenho que treinar equipes e desenvolver pessoas? Para que essa qualidade, essa queda da qualidade não seja percebida quando alguém falta. Imagina, por exemplo, uma pizzaria que você está muito acostumado a ir, e determinado dia que você fala assim, nossa, a pizza hoje não está legal. O que que aconteceu? Despadronização. A qualidade de um pizzaiolo não refletiu no outro. E por que não aquele segundo aprendeu com o primeiro? Porque eu não proporcionei esse momento para os dois, dessa troca. Isso é treinamento, certo? A Cândida falou que não estava conseguindo entrar. Ó. Poxa vida, seja bem-vinda. É, a gente está falando de treinamento e desenvolvimento, então a gente tem que sempre pensar nisso. Se eu tenho pessoas que já são capacitadas na minha equipe, por que não utilizá-las para refletir isso nos meus outros colaboradores? Às vezes eu não preciso nem de contratação de treinamento externo, gente. O pessoal da minha própria equipe pode fazer isso. Só tenho que encorajar, às vezes ajudar a formatar o curso ou ajudar a formatar esse treinamento, porque a pessoa também não vai fazer tudo sozinha. Então ela vai ter que tirar, vou ter que tirar essa pessoa da função dela algum tempo, desenhar esse treinamento junto com ela, o pessoal da RH é perito nisso, e aí transformar isso em aprendizado para os demais. Então, essa que eu falei do pizzaiolo, já aconteceu comigo várias vezes. Você pegar uma pizza na quarta-feira, a pizza tá top. Você pega na sexta, você fala, ai caramba, não tá legal. Aí você pergunta, é o mesmo pizzaiolo de quarta? Não, é outro. Pronto, tá aí a detecção do problema, né? Por que eu não repassei isso? Se era o meu pizzaiolo mais conhecido, que é mais reconhecido pelo público, e eu não fiz. Sofia falou que estava travando. Poxa vida. Sofia e colegas, eu percebi que o Teams está hoje uma lástima, tá? Eu ia falar porcaria, mas não vou chegar a tanto. Então, eu não sei se houve algum problema generalizado do Teams, mas a gente com certeza está vivendo um momento de instabilidade desse software, tá? Eu tive dificuldade para colocar para gravar, eu tive dificuldade para conectar também. Então, é isso. Infelizmente, a gente sabe que isso está acontecendo hoje. Espero que diminua a incidência de problemas aí para vocês, tá? Vamos entender então a diferença entre treinamento e desenvolvimento.
Treinamento, então, são conhecimentos técnicos, atualização de processos, como fazer mais rápido, como fazer de uma forma mais simples e que traz um resultado melhor, correção de falhas, ó, detectei que tal item está sendo produzido errado. Na etapa da linha de produção ali, tem alguém fazendo alguma coisa errada. Vamos corrigir essa falha, né? Vamos pegar todo mundo, ver como faz certo, ver quem tem mais experiência, vamos ensinar os restantes dos colegas. E também desenvolver habilidades específicas para o dia a dia. Exemplo, tem uma galera boa, excelente, um time muito bom, mas o pessoal tem uma dificuldade tremenda com fórmula do Excel. Opa, vamos lá. Treinamento em fórmula do Excel, certo? Vamos fazer intensivos aí, aplicados ao nosso dia a dia. Não é aprender Excel por aprender. Para a minha planilha, o que que eu vou precisar? Para os meus dados que eu trabalho, o que eu vou precisar. Então, vai ser realmente pontual para aqueles casos das minhas tarefas, da minha rotina diária, tá bom? E já o desenvolvimento, então, tem foco no longo prazo e visa o crescimento profissional e pessoal do colaborador. Aqui entra aquele caso que eu falei da exportação. Vou investir, vou pagar um curso de comércio exterior para alguém. É, é um curso de 4 anos, gente, né? A pessoa precisa estar afim, eu preciso ter dinheiro para pagar, a empresa tem que bancar a faculdade do cara ou da moça, né? E aí, como que eu faço isso? Eu tenho que ser alguém realmente que está lá disponível para a empresa, que vestiu a camisa e que eu vou dar essa oportunidade. E aí, isso é a longo prazo e vai fazer com que ocorra o crescimento profissional do colaborador e também desse serviço que a empresa pode implantar através desse conhecimento que ele vai adquirir. Então percebam, isso aqui seria o que? Desenvolvimento? Eu pagar uma faculdade, eu pagar um curso de inglês. Pode ser que ele nem seja feito pela empresa, tá, gente? Desenvolvimento é mais fácil eu pagar para ser feito fora. Vou pagar pós-graduação. Tem muitas empresas que permitem você fazer uma pós-graduação por ano. Olha isso. E ela paga, né? É, colaboradores que só têm o ensino médio fazerem faculdade, a empresa paga a faculdade desde que seja na área, obviamente, que ela atua. Eu não vou fazer, eu quero fazer psicologia e estou trabalhando no administrativo. Não vai rolar, né? Tem que ser pertinente à área que você está atuando. Então a empresa, ela pode proporcionar esse desenvolvimento e tem que ter ciência de que isso vai ser refletido na qualidade do serviço dela e até pode agregar algum serviço que ela não executava antes, ok? Bom, aqui fala competências como, olha aqui, gente, novos desafios, liderança e futuras oportunidades. Trabalha competências como comunicação, criatividade, trabalho em equipe e tomada de decisão. Então, não só faculdades, treinamentos mais intensivos, né, de 6 meses, de 2 meses, mas que vão desenvolver realmente capacidades que não existiam naquele colaborador, tá? Não é um treinamento simples, pontual, de rotina, que vai fazer com que isso seja desenvolvido. Então, eu vou precisar realmente de um investimento maior e de uma coisa feita em etapas, ao longo de alguns dias, algumas semanas, alguns meses, para ter esse resultado. Beleza? Essa é a diferença entre os dois, então. Ok? Aqui, gente, ele traz uma tabela falando das vantagens de utilizar o treinamento e desenvolvimento. Então, tem muita coisa relacionada aqui, certo? E o problema em não utilizar. Então, empresa que utiliza, crescimento sustentável da empresa e das pessoas. Na que não utiliza, eu já vou ter dificuldades organizacionais e falhas operacionais frequentes. Então percebam que a cultura de treinamento e desenvolvimento vai proporcionar realmente uma quebra de paradigma e uma evolução que vai ser percebida em todas as tarefas do dia a dia e também tarefas, nas tarefas não, perdão, nas atividades que a empresa executa, ok? Vai refletir isso. Utilizando, vou ter máxima eficiência nas tarefas do dia a dia. Já
Na que não utiliza, eu vou ter falta de preparo e insegurança das equipes para realizar tarefas. Não sei se vocês já foram em algum lugar que vocês perceberam que a pessoa não tinha aptidão nenhuma com aquilo e nunca tinha tido contato e já puseram ela para jogar, né? E você fala assim, meu Deus, como pode essa pessoa estar trabalhando aqui? Ela não sabe nem o que ela está fazendo. Isso pode acontecer. Por quê? Porque a empresa O simplesmente. professor, Oi? eu Oi, passei Amanda. isso quando eu entrei numa empresa e tinha uma menina que era assistente do RH. Ela não Certo. sabia quase informações assim básicas, né? Eu, como tinha iniciado o curso, mas nem tinha entrado em nada ainda assim voltado, e eu tinha feito numa época acho que uns 10 anos atrás ou mais. Eu fiz um cursinho básico de RH e eu sabia mais coisa do que a menina que já estava exercendo a função lá na empresa. E pior que isso fica feio, não fica, Amanda? Fica, porque eu falei assim, gente, eu sei mais coisa do que a menina. Eu fazia a pergunta para ela, já sabendo a resposta, e ela não sabia. Aí ela ficava desconversando, que ia perguntar para a superior dela. É terrível. O Calil falou Muito. aqui, famosos peixes. Eu diria peixes fora d'água, né? Porque você percebe que muitas vezes a pessoa não foi preparada. E não é culpa da pessoa, às vezes, tá, gente? É culpa do RH que contratou errado, é culpa de quem não preparou esse colaborador para iniciar naquela atividade. Então, a Amanda ainda deu um exemplo interno da empresa. E quando isso tem contato com o público e você percebe isso? Então, imagina você chegar num restaurante super bem conceituado e você levar um copo de refrigerante no colo ali, né? Porque a pessoa não teve treinamento de como segurar uma bandeja. Tá feito, tá feita a desgraça, né? Tá feito o problema. Então, eu vou ter que investir nisso, nessa sequência de treinamentos antes que essa pessoa vá para jogo, né? E tenho que entender, obviamente, se a pessoa se realmente se encaixa. Aí conecta na aula passada, tá, gente? Competência. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Às vezes você contrata a pessoa para uma atividade que ela não consegue exercer. Então, tem que entender isso. E tem que saber, muitas vezes, que você vai dar uma tarefa complexa para uma pessoa que acabou de entrar. Talvez seja melhor você rever quem tem na tua equipe, que já está contigo, e tentar encaixar isso para pessoas que já demonstraram essa aptidão. Como a Amanda falou, ela tinha muito mais conhecimento, ela tinha acabado de começar naquela atividade e ela já tinha muito mais conhecimento que a pessoa que entrou, certo? Bom, perceba então, gente, que fica meio que evidente as falhas das empresas em relação a isso. Fica muito evidente. É notório e muito fácil você perceber que essas coisas, que essas falhas estão acontecendo. Bom, olha lá outra questão aqui. Quem não tem TD? Desmotivação e colaboradores se sentindo incapazes. Quantas vezes eu já não ouvi colegas de trabalho falando assim: como que eles querem que eu faça isso se ninguém me ensinou? Como, como que eu vou fazer isso se eu nunca ouvi falar disso aqui? Então, a empresa simplesmente joga a responsabilidade, né? Joga e o colaborador se vira para resolver. Isso é o ideal? Não. O ideal é que se prepare terreno para que esse colaborador consiga desenvolver corretamente aquela atividade que você está incumbindo ele de fazer. Então tem que ter muito cuidado com isso, né, gente? E as empresas hoje em dia, principalmente as menores, pecam muito nisso. Não que não ocorra nas grandes, tá, gente? Essas falhas acontecem também por falta de preparo da liderança. Bom, fazendo TD, treinamento e desenvolvimento, eu vou ter competências desenvolvidas, vou melhorar a liderança, comunicação, criatividade e tomada de decisão. Aquelas pessoas que fogem das responsabilidades, né? Não, não fui eu. A preocupação é falar que não fui eu primeiro, antes de ver onde errou e talvez melhorar, né? Mando a gravação, pode deixar, candidato. Bom, falhas de comunicação e ausência de oportunidade de aprendizagem é o que vai acontecer onde não tem o treinamento e desenvolvimento. Adaptação rápida às constantes mudanças do mercado e transformação digital.
empresas que têm treinamento e desenvolvimento. E aqui não tem um clima organizacional afetado negativamente pela falta de orientação. É aquilo todo mundo perdido, ninguém sabe o que fazer, né? E a preparação para o futuro, vou ter na que tem o treinamento e desenvolvimento, capacitando os profissionais para novos desafios e oportunidades. Então, eu pensando no longo prazo, olha lá, gente, desenvolver. E já na que não tem, eu vou ter falta de habilidade em acompanhar as transformações e exigências do mercado. Então, a empresa vai refletir isso. A empresa vai perder credibilidade, vai perder cliente, vai ser uma empresa que você vai falar, nossa, ultrapassada, ela não é um lugar bom de se visitar. Você entra no Google, a avaliação dos caras está indo lá para baixo. E se reflete, gente, não tem jeito. A gente enxerga as falhas nas pessoas que estão ali à frente, né? Se alguém vem fazer uma entrega que um produto que você comprou na Casas Bahia ele chega amassado, de quem é a falha? Da Casas Bahia, independente se a transportadora é terceirizada ou não. O que que vai ser percebido? Que a qualidade da Casas Bahia caiu, certo? Como que eu faço para que isso não aconteça? Eu vou ter que pensar até nisso, nos parceiros que vão fazer a minha logística de distribuição, se eles são preparados para isso ou não. Ah, vou pagar barato para fazer essa logística de distribuição. Será que não vai fazer a qualidade percebida do produto cair? Produto que eu digo é o pacote todo. Produto físico que você comprou na Casa Bahia chegar na tua casa funcionando em perfeito estado. Então, até para terceirizar, eu tenho que ter esse cuidado. Se as pessoas que vão prestar esse serviço estão preparados para executar, mantendo a qualidade da empresa mãe, certo? Bom, a gente entrou no assunto de terceirização que precisa ser falado, por quê? Porque normalmente o treinamento e desenvolvimento acontece só para os colaboradores que são da empresa, mas é uma extensão e vai refletir na qualidade. Então não adianta, tem que pensar em todos, todos. Bom, aqui, gente, eu peguei eu vou mandar o link disso aqui para vocês, é longa, tá? É uma entrevista com o CEO do Outback. Vou mandar o link aqui no chat. Vou passar só um pedacinho. Vamos ver se não vai travar, tá? Vocês me falam aí se está dando para ouvir. Vamos lá, é rapidinho. Vou colocar em zoom aqui. Vamos lá. Vocês estão ouvindo ou tá travando? O professor tá travando. Ah, então tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar o que ele falou, tá? Deixa eu só pegar uma imagem aqui. A partir do minuto 12, tá, gente? Por aqui. Minuto 12. Só aqui. Ele vai falar aqui, gente, que ele faz o treinamento das pessoas. Ele fala de Outbacker. O que é Outbacker? É a pessoa que entrou para trabalhar no Outback. Acho que todo mundo já ouviu falar do Outback, da famosa cebola e da costela, né? E aí ele fala que ele mesmo faz o treinamento, tá? Com esses profissionais. Opa, vai lá, Fábio. Bom fim de semana. O Fábio já tinha avisado que precisava sair no meio da aula. Bom, e ele vai mostrar aqui depois assistam, tá, gente? Ele vai mostrar que eles vão fazer o treinamento dessas pessoas até que elas se sintam confiantes em iniciar a atividade no salão, ou seja, no restaurante. O que que isso vai fazer? Vai possibilitar que essa pessoa realmente conheça as atividades, a forma como deve tratar os clientes, e isso vai refletir na qualidade percebida, e as pessoas vão se sentir bem em visitar o Outback. Aí a gente vai ver aqui, deixa eu pegar aqui, eu até tinha deixado aqui, ó. É, deixa eu fechar a Universidade do Hambúrguer. Esse aqui também vai embora. Ah, aqui, pessoal, deixa eu tirar essa barrinha aqui de cima.
rapidinho aqui. Até joguei aqui no Google Tradutor para ver a tradução literária. Esse CEO do Outback, ele fala de flagship, restaurante flagship. São os restaurantes carro-chefe. Ou melhor, do que ele está falando? O Outback inaugurou em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde foi a primeira loja do Outback no Brasil, duas lojas gigantes, com um atendimento diferenciado, vamos dizer assim, com mais opções, com um cardápio maior. E essas lojas, eles estão falando de carro-chefe, seriam o que eles gostariam de ter em todas as lojas, que não é possível, porque tem cidades menores que não comportam esse tipo de investimento. Mas eles querem refletir o que acontece nessas lojas maiores em todas as outras, né? E essas lojas carro-chefe é onde eles vão testando os produtos, desenvolvendo novas possibilidades de cardápio para depois expandir para a rede toda. Então, realmente, quando ele fala de flagship, seriam os restaurantes que vêm como laboratórios para que depois seja expandido para a rede, certo? Vão verificar até a aceitação do público com relação a novos pratos, tal, antes de jogar isso para para toda a rede, tá? Bom, e ele fala do atendimento, o atendimento no rules, just right, que é essa primeira linha aqui, ó. Ou seja, um atendimento sem regras, mas na medida certa. Então eles não querem aquela coisa emborrachada, vamos dizer assim, né? Que a pessoa sempre vai falar a mesma coisa. Não, eles querem que as pessoas realmente sintam que tem um ser humano atendendo e não um robozinho, né? E aí aquela pessoa vai conversar, vai perguntar se está tudo bem, vai dizer se está tudo bem aqui no lugar, vocês ficaram bem aconchegados aqui nesse ponto, estão incomodados, querem mudar. É realmente fazer a pessoa se sentir em casa. Então, quando ele fala ali sem regras, não é que, obviamente, que o cara vai fazer o que ele quiser, mas ele está livre para ser do jeito dele com as pessoas que ali estão visitando o Outback, desde que fique dentro dessa cultura organizacional do Outback de acolhimento, de bom atendimento. E quando ele fala disso, até ele cita que no Outback o pessoal, quando traz a conta, eles não ficam em pé como se estivessem cobrando, eles vão abaixar para te entregar a conta, justamente para se colocarem numa posição onde não fique agressivo o tom do atendimento, para que não pareça efetivamente uma cobrança. Então é uma coisa muito interessante e realmente o Outback é como se fosse um exemplo de como treinar colaboradores, certo? Isso não é o Rodrigo que está falando, é falado em todo lugar que você participa de treinamentos relacionados à capacitação, você vai ouvir falar que o Outback é uma das melhores que mais desenvolve isso, certo? Bom, e aí até fiquei sabendo que tem mais um restaurante na rede, eu não conhecia, não sei se vocês já ouviram falar, esse Alce, né? Chicken and More. É, E aí tem uma pegada bem moderna. Eu achei, olhando o site, tá? Que é um concorrente do McDonald's aí. Ou seja, lojas mais simples, menores e que vão fazer um atendimento do fast food, brigando de frente a frente aí com BK, com McDonald's, tá? Foco no delivery e aí então a gente percebe uma diversificação. Qual que é a preocupação do Outback com relação a isso? É que a qualidade caia. Por quê? Porque o retorno financeiro é menor do que uma loja do Outback. Só que eles vão tentar manter o mesmo padrão. Vamos ver como eles vão sair, mas eu acredito que know-how para isso eles têm, experiência para isso eles têm, tá? Bom, então falamos aí do flagship, que é o estabelecimento
principal de uma marca, né? Projetado não apenas para vender, mas para oferecer uma imersão completa na identidade da empresa. Então, olha lá, esse termo, né? Flagship ou loja carro-chefe, a gente pode já até tinha procurado aqui, eu não tinha ouvido falar desse termo ainda, ele falou na entrevista ali, eu achei bem interessante. Ele vai ter lançamentos e exclusividades, é justamente o que o Outback falou ali que estava fazendo, testar esse produto nessas lojas que seriam as primeiras a ofertar esse tipo de produto. O Mac fez isso também, gente, acho que chama Mac 1000 na Avenida Paulista, é um McDonald's maior, uma loja maior, deixa eu ver aqui, Mac 1000. Não sei se vocês já ouviram falar. Olha lá, esse cara aqui também é uma pegada Ah, eu já fui diferente. lá, é bem legal. É legal? É bem legal. Eu não tive oportunidade ainda. Morro de Ah, vontade ele é de bem ir. bonito, ele dá bastante destaque lá. E é diferente o atendimento? O que que você sentiu? Ah, eu pedi no Totem, né? Então, pra mim, não alterou muita coisa. Entendi. Essa questão do totem foi legal você ter falado, Amanda. O Outback não tem isso, né? Talvez nessa rede nova aqui no Alce aconteça. Isso faz com que o valor que se gasta com mão de obra vá lá embaixo, né? Você diminui 5, 6 atendentes ali no teu restaurante. Então isso pode realmente fazer com que se torne possível competir. Mas olha lá, a Amanda já falou, eu não percebi. Por quê? Porque eu não tive contato com ninguém, né? E É, agora a maioria reduziram muito o caixa, né? Pra ficar só no Totem. Eu prefiro, eu particularmente prefiro. vai do gosto do cliente, né? Mas você vai num restaurante à la carte que você queira tirar um ingrediente ou perguntar se dá para fazer de tal jeito, já é outra experiência, né? Obviamente que esse restaurante à la carte vai ser mais caro, né? Mas pro fast food, isso encaixou que nem uma luva, né? Você não tem contato com ninguém praticamente. Você pede, vai lá, retira, acabou. Pouca, você não vai perder tempo negociando o teu pedido ali. Você vai falar com a máquina, né? Realmente, a Amanda já falou que gosta, tem muita gente que gosta, né? E aí esse Mac Mill, então, a ideia dessa loja é trazer uma experiência maior, mas você realmente entrar num ambiente 100% McDonald's, né? E é isso que o Outback fez nessas lojas no Rio de Janeiro e São Paulo. Então seriam as lojas carro-chefe, tal do flagship que a gente viu ali, flagship. Bom, é, mandei o vídeo para vocês, depois vocês vão assistir. E aí aqui, gente, fala de desenvolvimento de equipe também, não só desenvolvimento individual do ser humano. Fazer com que as equipes cresçam em conjunto. E tem aqui as 3 tipos de desenvolvimento separados, que é o individual, por meio de treinamento e capacitação, aprimorando o conhecimento, habilidade e atitude de cada colaborador. Depois tem o desenvolvimento de equipes, onde eu vou quebrar barreiras entre os setores, fazer com que as pessoas compartilhem informações, troquem experiências, o tal do brainstorming, tempestade de ideias, né? O ambiente vai ganhar em comunicação, cooperação, motivação e produtividade. Aqui eu estou promovendo a troca de experiência entre os colaboradores, e isso vai fazer com que eu ganhe para o time todo, né? E realmente tirar o sentido de competitividade entre os colaboradores, entre os departamentos, fazer com que todo mundo enxergue a sua importância dentro da empresa e que aquilo tem que funcionar a galera toda junta, tá? E depois tem aqui o papel do gestor. Então, desenvolver esse gestor também é fundamental para que ele tenha capacidade para isso, mas a ideia é que seja um líder moderno e que não seja um cobrador de resultados, e sim ser um facilitador do crescimento e das atividades do dia a dia. Então, olha lá, ele vai apoiar esse crescimento profissional da equipe, criando um ambiente motivador para a aprendizagem. Em empresas com mentalidade antiga, a gente vai ter esse gestor com medo de capacitar e o subordinado dele se tornar melhor que ele. Isso acontece, tá? Eu sempre falei para meus alunos, eu acho fantástico quando eu vejo um de vocês em cargos maiores que o meu, e é isso que tem que ser. Por quê? Porque as pessoas treinam e se capacitam para crescer na vida. E não porque eu fiquei em determinado cargo, eu não vou querer que ninguém suba além do meu.
tem que acontecer e as pessoas estão aí para isso, né? Se eu não correr atrás o suficiente e alguém correu, parabéns para ela e parabéns por ter chegado onde chegou. Então, esses dias eu vi um ex-aluno meu da área de logística como superintendente de operações logísticas de um grupo fortíssimo aqui em São Paulo. O cara cresceu muito, ele tem 26 anos e o cara já é superintendente, quer dizer, ele investiu nele. Ele fez técnico em logística, foi lá fazer, conseguiu um Mackenzie 100% gratuito nessa área e saiu de lá empregado em uma das melhores empresas. Cresceu assim, porque a preparação foi tão boa que o cara, isso refletiu. E aí, o cara fala inglês, espanhol e alemão. Ele estudou, ele investiu nisso. E isso possibilitou que ele chegasse onde ele está com 26 anos. Então, como que você tira o mérito de uma pessoa dessa? Tem que estar acima mesmo. Tem que ser o top, né? Bom, é, aí tem aqui, gente, as etapas desse processo de treinamento e desenvolvimento. Então, vem o diagnóstico para saber quais são as carências, quais são as lacunas que eu preciso preencher. Vou ver qual é o objetivo principal desse treinamento e desse desenvolvimento e depois eu vou aplicar essas ações, certo? Aqui ele fala de questionários, entrevistas, avaliações de desempenho para descobrir o que está falho. Muitas vezes a gente só de observar já consegue detectar essas falhas e muitas vezes dentro da reclamação dos próprios líderes. Olha, está faltando isso para os meus colaboradores. Então esse diagnóstico pode vir de diversas frentes e às vezes até com reclamação de clientes. Tá? Depois eu vou desenhar ou melhor, planejar como vai ser esse treinamento, esse desenvolvimento, quais as metodologias, quais as ferramentas, vai ser online ou vai ser o grupo todo junto num lugar só. Tem empresas que às vezes tiram todo mundo da empresa, fecham um final de semana, ela pegam quinta, sexta, sábado e domingo, vai todo mundo para treinar e desenvolver. Por que não? Depende o objetivo, certo? Aqui fala se é presencial, EAD, se vai ter apostila, material digital. Hoje em dia, se não vai ser um app no celular, né? Depois eu vou fazer a implementação, vou pôr na prática tudo que foi planejado e começar realmente o treinamento e desenvolvimento. Depois eu vou para a avaliação dos resultados. Melhorou, não melhorou? Teve o resultado esperado, não teve, certo? Bom, e aqui, gente, eu vou avaliar indicadores, tá? Vou avaliar indicadores. Esses indicadores são os mesmos que eu detectei que estavam falhos. E aí eu vou avaliar qual foi o resultado que isso trouxe. Bom, aqui fala de Chiavenato. Esse autor, gente, ele é sensacional. Ele tem vários livros na área de administração e falou aqui que ele percebeu que os gestores tinham dificuldade de falar em treinamento e desenvolvimento. E aí ele escreveu muita coisa sobre isso. Tem livros fantásticos, olha lá, Gestão de Pessoas, Teoria Geral da Administração, Competitividade e Comportamento Organizacional. E ele fala justamente que os funcionários não são robôs, certo? São capital humano. E ele fala sobre o maior patrimônio de uma empresa. Então, é dar a devida importância às pessoas, né? E ele fala que treinamento e desenvolvimento tem que ter método. Ele criou 4 etapas para o treinamento: diagnóstico, desenho, aplicação e avaliação. Está aqui em cima, ó. Diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. Então não é simplesmente, o pessoal está ruim de Excel, vou tacar um Excel neles aí. Não, no que eles estão ruins, o que eles não sabem fazer, vamos ensinar a utilizar pro dia a dia da empresa, e não ensinar Excel à torta à direita, sem aplicabilidade no dia a dia da empresa. Tá? Depois, curto ou longo prazo, treinar é preparar para a tarefa de hoje e desenvolver é preparar a pessoa para o futuro da carreira. Tá aí, ó. Né? E quando eu falo de desenvolvimento, gente, treinar para o futuro da carreira, estou pensando nessa carreira dentro da empresa que eu estou gerindo. Né? Eu quero que esse profissional fique bom porque ele faz parte da minha equipe e eu não quero que ele saia daqui. Pode ser que saia? Pode, mas por isso eu não vou deixar de investir? Não, vou ter que investir. Tá? Esse cara tem 30 livros publicados, gente.
Olha lá, leitura obrigatória para administradores. Vou ver se eu pego algum artigo dele para compartilhar com vocês, tá? Para vocês verem o tipo de literatura que esse cara traz. É muito inteligente. Alguém já leu? Chiavenato já usou? Estão aí ainda? Eu falo muito, né, gente? Espero que vocês estejam aí ainda. Bom, se alguém não leu o Chiavenato, podem fazer utilização, tá, desse autor, que ele é muito bom. Se vocês jogarem no Google para Chiavenato, como funciona a gestão de pessoas, vai trazer conteúdo, tá? Se não tiver acesso aos livros. Bom, aí vem aqui, gente, uma outra etapa da matéria, tipos e modalidades de treinamento. E ele fala aqui, a Rosana falou que não leu ainda. Tem muito livro do Chiavenato. Aí depende muito de qual área de administração vocês acham interessante. Dá para achar alguma coisa em PDF, tá, gente? As universidades, a maioria, utiliza na literatura dos cursos, Chiavenato. Ele é referência bibliográfica de muita coisa, muito é, TCC, muito material de mestrado, né? Aí tá aqui o Dalberto Chiavenato, e aí tem, olha lá, tem material dele, tem vídeo baseado no material dele, né? Tem o Instituto Chiavenato, e aí tem muito material. Se perguntar aqui como Chiavenato, vou colocar aqui, como Chiavenato, olha lá, define saúde e segurança do trabalho, define sistema de informação organizacional, define o capital humano. Ele tem classificação para tudo, gente. Vou pôr o capital humano aqui para a gente ver. Olha lá. Representa o conjunto de talentos, habilidades, conhecimentos e competências que cada pessoa traz para a organização. As pessoas são o principal ativo intangível e o diferencial competitivo das empresas na era da informação. Então, realmente uma literatura muito bem-vinda para adquirir conhecimento. O Calil falou anotado. A Rosana também. Valeu. Bom, voltando aqui então, tem uma nova etapa da matéria aqui que vai falar dos tipos e modalidades de treinamento. E a gente começa aqui, gente, com ele falando que eu tenho que perceber quais são as lacunas de competência, ou seja, as falhas que minha empresa tem, e fazer com que os meus treinamentos de desenvolvimento sejam baseados nessas lacunas, nas ausências que eu não tenho. Ah, eu vou colocar aqui o Chiavenato. É Chiavenato. Vou pôr no chat, tá? Chiavenato. Usem sem moderação. O cara é muito bom, muito bom. Bom, ele fala que essa identificação de lacunas, gente, é feito através de uma ferramenta chamada LNT, ou seja, levantamento de necessidade de treinamento. É onde eu vou apurar onde eu estou errando, onde eu estou falhando, né? O que que eu preciso melhorar, na minha organização, no meu departamento, e aí eu vou enxergar isso pequeno, como um problema, e vou estudar tudo que está envolvendo isso. Então, por exemplo, se eu tenho falhas de. Vou voltar no caixa registrador de um supermercado. Se eu percebo que alguns produtos estão sendo passados sem cobrar, eu preciso detectar o que está acontecendo e fazer um treinamento baseado nisso, né? Não sei se vocês já viram, tem muito supermercado que não gosta que a operadora de caixa ou o operador de caixa faça aquele jogo do, ó, tô levando 10 pacotinhos de gelatina, né? De passar os 10 de uma vez, imputar lá 10 vezes e ler o código de barra. Tem supermercado que não gosta, ele prefere que passe um por vez. Por quê? Porque às vezes dentro daqueles 10 tem 4 sabores diferentes. E quando o cara baixa 10 de um código de barra, ele está baixando 10 do mesmo sabor. Como fica o meu controle de estoque? Todo lascado,
né? Eu não estou baixando efetivamente o produto que está saindo. Então, tem supermercado que não gosta que seja feito dessa forma. Isso é uma recomendação e uma forma daquele supermercado trabalhar. Então, houve treinamento para isso, certo? Estou dizendo um detalhe pequeno que para a gente perceber como isso pode influenciar numa rotina de trabalho, tá? Bom, então esse levantamento de necessidade de treinamento, posso utilizar questionários de entrevistas e com foco de evitar desperdício de recurso, certo? Olha lá, a Nayara falou que trabalhou no som dos supermercados e lá não podia digitar, escanear um e passar vezes 10. É uma orientação, então, do supermercado para que não ocorra perdas, tá? E falhas de registro. Tinha que passar item por item. Legal, né, Ara? Legal você ter falado. Então, realmente não é uma percepção minha. Eu nunca trabalhei em supermercado, mas eu sou cliente assíduo de vários. E eu percebo isso, que há diferenças na forma de abordagem dessa questão. Legal. Bom, então esse levantamento de necessidade de treinamento, gente, ele vai investigar, fazer realmente um levantamento de todos os quesitos que precisam ser aprimorados. Aí vem aqui os tipos de treinamento que eu posso encaixar depois de feito esse levantamento de necessidade de treinamento, posso encaixar meu treinamento nesses tipos: técnico, comportamental, de habilidades, de atitudes e de conceitos. Rapidinho aqui. Técnico, desenvolver conhecimento para execução de tarefas específicas. Por exemplo, essa que eu acabei de falar do caixa, né? Comportamental, desenvolver competências socioemocionais e melhorar relações profissionais. Um ambiente de muito estresse, de rotina de trabalho muito sobrecarregada e tal, é interessante desenvolver competência comportamental? Com certeza. Aprender a viver sob pressão ali, né? Então, melhorar a comunicação, inteligência emocional, isso então um treinamento comportamental. Então, técnico, tarefas do dia a dia, comportamental, realmente fazer a pessoa evoluir cognitivamente para enfrentar as situações do dia a dia. Habilidades. Eu vou aperfeiçoar capacidades práticas necessárias para esse desempenho profissional. Vou citar um exemplo: operador de empilhadeira, movimentar bobinas, que é uma coisa muito específica. O cara nunca mexeu com isso, mas é operador de empilhadeira. Treinar essa habilidade para que ele consiga manusear a bobina, que é muito diferente de manusear a pallet, tá? Bom, atitudes. Fortalecer comportamentos e valores alinhados à organização. Liderança, você comprometimento, trabalhar com ética, com responsabilidade, isso é muito bem-vindo também, né? Então dá para fazer treinamentos baseados nisso. E de conceitos. Aí já esse é mais relacionado quase ao desenvolvimento, né? Desenvolver visão crítica, estratégica e de negócios. Pensamento de tomada de decisão e análise organizacional, isso aqui se aplica muito para a área gerencial, né? E dificuldade em analisar cenários quando eu não aplico esse tipo de treinamento, né? Eu vou ter dificuldade de tomada de decisão. Então, essa última coluna aqui está falando qual problema esses tipos de treinamento resolvem, certo? A Cândida falou que ela leu uma obra que fala sobre os princípios de Jack Welch, achou muito legal a forma de liderança dele. Legal, mais uma recomendação, obrigado. Então, tem mais uma indicação. Muito bom. Principais modalidades de treinamento, gente. Então, nós falamos aqui dos formatos, dos tipos de treinamento, e agora a gente vai falar das modalidades. Presencial, que eu acho que é a melhor de todas, quando a gente está falando de habilidade, né? Você tem que ver fazer para conseguir passar aquele conhecimento. Ele fala de treinamentos práticos e dinâmicas de grupo, são exemplos característicos do presencial. Já no online, eu consigo chegar a todo o meu público, né? Olha, a flexibilidade de horário é uma das maiores vantagens, alcance geográfico é o que a gente está fazendo hoje, e redução de deslocamentos.
Então, essa é a ideia para quem não tem tempo, para onde as equipes estão pulverizadas em diversas regiões, isso fica muito mais fácil, esse treinamento remoto, online. E tem o híbrido, que vai misturar o online com o presencial, que era como era nosso curso antes. Esse curso era semipresencial, então tinha os encontros aos sábados, depois isso foi acabando, e hoje é 100% online, porque é o futuro da educação, não tem jeito de voltar atrás, né? Escolher o tipo adequado é o primeiro passo, mas é importante que a gente saiba também que a empresa precisa criar uma cultura de aprendizado contínuo para que as coisas aconteçam naturalmente, essa cultura de aprendizado esteja enraizada, tá? Bom, aqui ele vai falar, para a gente encerrar, de aprendizagem organizacional, que é o processo contínuo pelo qual as empresas desenvolvem, compartilham e utilizam o conhecimento para evoluir e gerar inovação. Então é o seguinte, gente, não é fazer um treinamento ou outro de vez em quando, é realmente criar essa cultura de processo contínuo de aprendizagem. E aí a empresa vai estar sempre buscando novos treinamentos, novos cursos para aprimorar a mão de obra, ok? Bom, aqui a gente vai ter outra tabela falando de como a aprendizagem ocorre em capacitações, né? E quais são os benefícios. Então, uma capacitação estruturada, com treinamentos formais, cursos, palestras e uso de tecnologia educacional, o que que ela te traz? Traz como reflexo alta produtividade, ou seja, redução drástica de erros operacionais e retrabalho no dia a dia. Aí vem outro, prática diária, aprendizagem no posto de trabalho, através de execução e observação das atividades. O que que ela vai te trazer de retorno? Inovação constante, maior facilidade de adaptação rápida às mudanças exigidas pelo mercado. Depois vem a colaboração direta, reuniões, debates e desenvolvimento. Ele vai melhorar o clima de trabalho, a cooperação mútua entre os colaboradores e também a motivação. E depois tem o compartilhamento interno, troca constante de experiências e conhecimentos práticos entre diversos setores. O que que ele traz de vantagem? Formação de equipes preparadas e eficientes, tornando a empresa mais forte no mercado. Então, aqui tem ação e reação na outra coluna, certo? Bom, para encerrar aqui, gente, traz mais uma tabela. Tem muita tabela nessa agenda, né? Os tipos de aprendizagem: visual, auditiva e sinestésica. Como que funciona isso? Nossa, que termo é esse? Eu nunca ouvi falar de sinestésico. Vamos lá. Visual. Eu sou uma pessoa que aprende muito visualmente, né? Aqui tem o auditivo. O auditivo é o que a gente está fazendo agora. Mas eu estou mostrando algumas coisas para vocês. Com certeza, alguns de vocês são mais atingidos pelo que eu mostrei visualmente. Tá lembrando até agora da Universidade do McDonald's e tal. Por quê? Porque vocês viram. Então, se a pessoa tem maior facilidade de aprendizagem visual, ela vai ter maior facilidade de interpretar dados ilustrados, esquemas e demonstrações gráficas. Então, como que ela vai aprender? Com gráficos, vídeos, slides, fluxogramas e mapas mentais. Exemplo prático de aplicação dessa estratégia de treinamento visual: aprender a usar um novo software acompanhando um tutorial de vídeo ou um infográfico. Então, como se fosse um vídeo do YouTube mostrando um tutorial para fazer alguma atividade em casa, né? Como que eu vou desentupir a privada? O cara está mostrando o vídeo. Você fala, ah, agora eu entendi. Se ele explicasse só, e a dificuldade ia ser maior. Então, o visual vai fazer com que eu tenha uma facilidade de mostrar como executar. Auditiva. Tem gente que absorve melhor informações por meio da fala, da troca verbal, escutando em palestras, reuniões, mas percebam, ela já não é tão aplicável para uma atividade prática, né? Onde eu possa mostrar como faz. Mas para ensinar, para desenvolver cognitivamente, é uma ótima ferramenta, tá? E a sinestésica? Vai precisar do movimento, do toque e da execução física para fixar o conhecimento. Quer dizer, eu vou ter que pôr o cara para repetir o que eu estou ensinando, né? Eu vou executar a tarefa na prática, então. Isso vai ser participando de oficina, dinâmicas e simulações.
Como isso é muito bom, principalmente, olha, cara, aprender a operar uma nova máquina ou equipamento por meio de treinamento prático supervisionado. Então, eu vou querer ver aquela pessoa fazer. Ela vai realmente ter contato com a atividade. Então, a sinestésica é esse. Tem bastante conteúdo essa agenda, viu, gente? Ela era menorzinha, agora capricharam aqui, tem muita coisa. Qual a vantagem de se investir em TI&D constantemente, então? Ter esse ambiente como estimulador do aprendizado. Quando a gente fala do ambiente em si, a gente está falando de como as pessoas enxergam isso, né? E fazer, olha lá, lideranças abertas ao diálogo, esse é o ambiente, então. Não é o local físico, mas é como as pessoas vão usar as ferramentas no dia a dia para tornar isso um ambiente estimulador de aprendizado. Então, as lideranças têm que ser desse tipo, aberto ao diálogo. Eu vou ter que ter abertura para a utilização dessas tecnologias educacionais e incentivar a cooperação sempre. Isso vai tornar o ambiente favorável para o desenvolvimento, tá bem? Então, se eu tiver um líder engessado, alguém que não goste de inovação, você vai travar todo esse processo de estimular o aprendizado. Tá? Aqui fala do novo gestor. O novo gestor tem que entender que o capital humano é importantíssimo e que ele tem que desenvolver essas pessoas para o time melhorar. É isso que tem que ser feito. Tá? E os benefícios de se ter conhecimento compartilhado dentro da empresa, gente, estão aqui. Inovar com maior rapidez, reduzir erros, aumentar a produtividade, minimizar conflitos, integrar as equipes, fazer com que enxerguem que é um time só e adaptar-se com facilidade às mudanças que o mercado traz. Inovações tecnológicas, inovações de leis. Por exemplo, a gente vai ter uma mudança contábil nos próximos meses, que vai mudar a forma de tributar. E aí? A empresa vai ficar parada esperando? Ou eu vou fazer com que meus colaboradores estejam já engajados nessa mudança, né? Então, vou ter que investir em treinamento para que as pessoas realmente, e nesse caso eu até entendo como desenvolvimento, para que as pessoas consigam atuar com essa mudança de lei que vai acontecer, né? A forma de liderar é diferente em empresas que investem em T&D, gente. Eu vou ouvir os colaboradores, vou ter empatia e diálogo, incentivar essa aprendizagem contínua e desenvolvimento humano, vou compartilhar conhecimento sempre e dar suporte. Olha que legal, para reduzir a liderança, perdão, reduzir a insegurança dos liderados, fazer com que as pessoas tenham mais confiança no próprio trabalho. Vou estimular a criatividade e vou ter que incentivar isso continuamente. Fazer os brainstorms que eu falei, né, a tempestade de ideias, deixar as pessoas falarem, mostrar o que elas podem colaborar para o crescimento da empresa. E vou tentar transformar erros em oportunidade de melhoria. Mostro como errou e como poderia ser feito da melhor forma para não acontecer mais. Então, a ideia é, gente, que o gestor atual não exija que a equipe adivinhe o caminho, mas sim mostrar como faz e apoiar e fornecer ferramentas para isso. E isso vai acontecer através de treinamento e desenvolvimento. Bom, para fechar, eu vou mostrar isso aqui, ó. Todo mundo conhece Duolingo? Quem já mexeu com aquele. É um papagaio, não sei se é um periquito, que bicho que é aquele. Esse app tá no celular aí de um monte de gente. Antes tinha só inglês, agora já tem espanhol, tem até xadrez hoje em dia. Eu acho que tem português também. Eu acho não, tem. E a ideia ali é o quê? Aprender através de gamificação. Ou seja, é um jogo que vai fazer com que eu tenha estímulo para aprender. Certo? Quem joga Duolingo aí? Tem alguém? Calil faz. Legal. Eu estou na minha ofensiva aqui, Calil, acho que 465 dias. Espero que você tenha mais que eu. É, Por que que isso é bom, gente? Por mais que não seja um aprendizado formal, eu estou em contato com aquilo todo dia, né? A Lucélia falou que já fez, mas parou. É,
ele pode ser enjoativo. Minha esposa parou também, viu, Lucélia? Ela desistiu. Ela que me fez começar e ela parou. Eu continuei. Eu encontro minha mãe, minha irmã aqui, meu cunhado, minhas sobrinhas no Duolingo. Às vezes a gente está na mesma disputa ali. E por que que eu não paro? Para exercitar isso todo dia, para eu ter contato com aquilo, para não esquecer e para ajudar a aumentar meu vocabulário, né? É bom, com certeza, melhor do que não fazer, né? Então a gamificação é uma ferramenta que vai fazer com que a gente tenha um incentivo para continuar estudando, tá? A Sofia falou que o legal é que ele te lembra toda vez. E o Calil falou que não consegue manter as ofensivas. É, às vezes a gente chega tão cansado que tem dia, gente, que sem brincadeira, 5 para meia-noite eu corro para fazer, né? Mas tem dia que eu falo, opa, vou fazer agora que deu um tempinho, e aí faço até com mais atenção, não fazer por fazer, realmente fazer para aprender, né? O Calil falou que o máximo foi 70 dias. Poxa vida. Eu tô surpreso com a minha quantidade aqui, 468 dias, gente. É bastante. Tomara que continue. Eu não fiz o de hoje já, mas ele tá me cobrando aqui. É, e os caras fazem um marketing todo em cima dessa ferramenta e tal. A ideia é essa, gente. E aí fala das ferramentas que ele usa aqui, né? Ligas competitivas, moedas virtuais, histórias interativas e as ofensivas, né? Para não quebrar a sequência diária. Isso pode ser utilizado pelas empresas também para fazer treinamento e desenvolvimento, tá? Então existem outras plataformas que desenvolvem sistemas voltados para empresas aplicarem esse tipo de desenvolvimento, tá? Empresas grandes gastam uma grana muito grande em cima disso para ter essa gamificação nos apps para melhorar o conhecimento dos colaboradores. Imagine o seguinte: vendedores de automóveis das concessionárias. Vou lançar uma linha todinha nova de veículos, é, e preciso que os meus vendedores tenham ali na ponta da língua as características de cada carro, as motorizações, as cores disponíveis. Jogo na gamificação. Certeza que eles vão aprender com maior facilidade. E vou pontuando, né? Dá para pontuar entre todos os vendedores da rede. É fantástico, dá um resultado espetacular, muito mais rápido do que se eu investisse em treinamentos em loco, onde ficasse falando por horas. Não, eles vão ter contato todo dia com aquilo lá, até realmente estarem afiados para o dia a dia, certo? Bom, gente, o tema é esse. Perdão por ter estendido um pouquinho além do que eu tinha previsto 1 hora e meia, tá? Nós vamos ter aí duas atividades, um fichário e um debate para vocês fazerem. O fichário, vou só mostrar rapidinho aqui para vocês, minhas turmas. Ver todas as aulas, nós estamos na agenda 3, desenvolvimento de pessoas. E aí eu tenho aqui um fichário e um debate para vocês. Fichário, que vai falar sobre uma empresa chamada Ecovida, produtos sustentáveis, vai falar do que ela fabrica, tal, e vai falar que ela tem alguns problemas com retrabalho, com atrasos, e vai pedir para vocês fazendo o diagnóstico, aquelas etapas que nós falamos lá na agenda. Registrar esse diagnóstico através de indicadores, se for o caso, né? Onde eu vou identificar as lacunas, olha aqui, gente. Então vocês vão dizer o que vai ser feito em cada etapa. Um plano de treinamento, que tipo de treinamento a gente vai fazer, e depois falar sobre, além desse treinamento formal, duas práticas para criar cultura de compartilhamento de conhecimento. Então, aprendizagem organizacional. Aí fiquem à vontade para brincar com as frentes que vocês enxergarem que vale a pena. Bom, essa é a primeira etapa. Então, são quatro passos aqui para vocês fazerem, né? E depois no debate, achei bem interessante. Vamos lá, debate. Nós vamos ter aqui
uma, um quadrinho falando. É interessante que vocês leiam inteiro, falando sobre uma empresa chamada Inovatec, e ele vai perguntar, diante desse cenário apresentado no quadrinho, quais ações de treinamento e desenvolvimento devem ser priorizadas para fortalecer as competências dos colaboradores. É isso que vocês vão falar no debate. Então, vocês vão apresentar soluções para esses problemas que estão sendo apresentados aqui no quadrinho, tá bom? Bom, não é difícil. Lembrando que debate, pelo menos 4 participações, né, gente? Façam de vocês, depois interajam com 3 colegas. Não consigo, professor, durante a semana, consigo fazer só nos finais de semana. Tudo bem, não tem problema, eu não vou ser rígido a esse ponto, tá bom? Bom, é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Fique à vontade. Sobre os cursos obrigatórios, o Calil perguntou. Não conseguiu acessar. Eu já passei esse problema para frente lá, Calil. Vamos fazer um acesso aqui agora para ver se vai dar certo. Verificando o link, abriu, tá? Qual é o passo, gente? Vou clicar aqui no acessar. Não tenho conta ainda. Vou clicar aqui em criar uma conta. Importante, talvez vocês não estejam conseguindo abrir no celular de vocês. Pode ser isso, tá? Tentem pelo computador. Se não tiverem, tentem abrir em outro navegador no celular. Vou colocar aqui criar uma conta. Vocês viram que eu abri facilmente aqui. Criar uma conta. Vou fazer toda a identificação. Senha, anote a senha para não esquecer, porque isso é um tormento quando esquece daqui, certo? É um cadastro por CPF e coloquem o e-mail que vocês têm acesso, porque se precisar recuperar a senha, vocês vão precisar desse e-mail. Depois de feito isso, criar minha conta e depois vou fazer o login, identificação, o e-mail e a senha, certo? Façam o acesso e lá dentro vocês vão conseguir procurar os cursos MOOC que precisam ser feitos. Vou mostrar aqui para vocês. Entrei na aba geral aqui e aqui nós temos mediação EAD, inglês básico, bababá. Qual que vocês vão ter que fazer? Gestão do tempo. Olha lá, cliquei nele e já pediu o login. Então vocês podem fazer esse caminho. Clica, faz o login e depois no final, na agenda 12, é o mercado de trabalho. São esses. Então, Calil, tenta fazer em outro navegador e vê se vai. Se não for, vocês me avisam. Eu passei esse problema para frente, eles me falaram que estava tudo regular, mas que eles iriam verificar, tá? Isso, tente, por favor, me deem o retorno. Podem falar lá no WhatsApp, viu, gente? Fala, professor, realmente só uma pessoa tinha reclamado lá no chat. Isso, avisa no Zap. Perfeito? Obrigado por ter lembrado desse assunto. Gente, vou parar a gravação então. Parando.